Bom, pessoal, sou Antônio Valença, sou diretor executivo e sócio da Pitang. A gente está aqui para a primeira edição do Pitangcast, que é o novo podcast da Pitang, onde a gente vai falar sobre tecnologia, vai falar sobre compartilhar conhecimento da empresa, enfim. É um novo canal para a gente levar conhecimento e novidades sobre o que está rolando aqui na Pitang para vocês. Meu nome é Carlos Gomes, eu sou gerente de inovação aqui na Titan, trabalho para o laboratório de inovação aqui, a gente trabalha com muita coisa de inteligência artificial, né, parte de prova de conceito e algumas tecnologias que são mais disruptivas também, e agradeço o convite de participar aqui do podcast. Olá, pessoal. Eu sou desenvolvedor sênior aqui na Pitang, meu nome é Tiago Mereciano. É um prazer estar participando desse podcast e estou trazendo um pouco do uso da IA para projetos como líder técnico do ONS. Bom, o tema da nossa conversa hoje é como a inteligência artificial está transformando o mercado de trabalho e o que significa, né, para profissionais e empresas. A gente tem hoje um momento, né, de crescimento muito acelerado, né, e de adoção também muito acelerada de novas ferramentas, né, de novos produtos ligados à inteligência artificial. Todo dia praticamente tem um produto novo. E a gente fala de produtos desde que são usados pelos usuários finais, né, como um chat GPT da vida, até ferramentas que são usadas no ambiente de trabalho, como o nosso, por exemplo, de desenvolvimento de software. A gente tem hoje, por exemplo, dentro da Pitang, uma série de iniciativas, vocês estão envolvidos diretamente nelas, para a adoção dessas ferramentas de IA, para acelerar o trabalho do desenvolvedor de software, do testador de software, o trabalho do analista de requisitos, enfim, de todos os papéis que se envolvem no desenvolvimento de um software novo, eles hoje são acelerados e apoiados por inteligência artificial. E aí a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre isso, sobre como isso está impactando o dia a dia do trabalho, né? E, obviamente, como isso impacta também nas empresas. E aí um primeiro ponto queria escutar um pouco de vocês. Quais são as mudanças que vocês já percebem assim, mais evidentes no dia a dia de vocês? E o que, que vocês veem que a IA já trouxe de realmente mudança para o mercado? Vou começar com você aí, cara. Amigo, beleza. Então, acho que na minha área, né, que eu sou laboratório de inovação, então eu vejo muita coisa, como você falou, né, todos os dias a gente tem ferramentas novas, né, tudo isso. E assim, a gente tem um modelo de trabalho um pouco particular. Normalmente a gente atende os clientes, né, de forma em pré-vendas, e a partir dessas pré-vendas a gente consegue dizer qual tipo de solução a gente consegue propor para um cliente desse. Hoje, a gente aqui no Labs, pelo menos a gente consegue propor soluções que são mais rápidas para poder entregar valor para o cliente. Então, eu percebo que o aumento de produtividade, ele existe, certo? Quando a gente usa alguns tipos de tecnologia de inteligência artificial e coisas que a gente faz bastante assim, tipo provas de conceito. Então, como a gente tem uma produtividade maior, a gente consegue entregar mais provas de conceito para o cliente de uma forma mais rápida e às vezes até sem custo mesmo. Então, hoje eu percebo que a gente conseguir ser mais rápido é algo que está vindo do mercado mesmo, né? Então, os clientes eles têm um time to market muito apertado e a gente está usando inteligência artificial para poder a gente se sobressair com relação a esse tipo de coisa. Aí, assim, eu acho que muda bastante, porque a gente tem um cenário de o desenvolvimento pesado, né, de outros tipos de software, né? Eu para entregar valor para um cliente, tipo, se a gente for muito antes, era anos. Se a gente veio um pouco mais para a atualidade, eram meses. E dependendo do que a gente quiser entregar agora, pode ser até semanas. Então, isso eu vejo que mudou bastante. É a maneira como a gente, ao tempo que a gente entrega alguma coisa na nossa área, né? E eu acho que é até pertinente falar também que antes a gente não se preocupava tanto em ser tão rápido, eu acho. Mas agora tem algo que impacta a gente que a gente precisa ser mais rápido porque tem várias pessoas também trabalhando junto com isso e percebendo que a inteligência artificial ajuda você a desenvolver, né? E isso realmente torna mais rápido a gente conseguir lançar alguma coisa. Então é o que eu vejo mais. Principalmente também, acho que na parte de prova de conceito. Você gera provas de conceito, você saber que aquilo que você precisa implementar funciona. Então, agiliza muito. É muito mais rápido hoje você construir uma prova de conceito sem todas aquelas preocupações de arquitetura com arquitetura, qual. Você consegue montar aquilo ali e ver aquilo ali funcionando. Depois você, claro, vai vender a solução, vai trazer algo muito mais robusto do que aquela prova de conceito que foi implementada.
Isso aí eu acho que é bom porque a gente consegue fazer experimentações cada vez mais rápido, né, para os clientes. E aí, assim, o cliente tem uma ideia de como ele gostaria de ter um software ou resolver um problema, e a gente meio que torna aquilo tangível de um jeito bem mais rápido do que antes. E assim, os clientes eles têm elogiado bastante alguns trabalhos que a gente faz aqui com relação a entre o primeiro contato que a gente tem, o entendimento do problema e o que a gente coloca como uma prova do conceito que a gente resolve o desafio dele. Como a gente trabalha muito na área de inovação, então tem muitos projetos que eles chegam que não são sistemas de informação tão tradicionais. Então, assim, ainda com o apoio da inteligência artificial, a gente consegue fazer algo que não é só para acelerar, né, o desenvolvimento da gente, mas para acelerar talvez o trabalho do cliente. Então, tem muitos clientes da área jurídica que precisam resumir documentos, que precisam gerar alguns tipos de documentos. E hoje em dia a gente tem agentes que a gente consegue trabalhar com eles via API e consegue fazer esse trabalho muito bem. Antes a gente tinha vários tipos de algoritmos diferentes, onde a gente tinha que fazer vários tipos de tratamento, ter uma máquina gigantesca para fazer alguns tipos de processamento, e tem agora serviços na nuvem que conseguem fazer esse tipo de coisa bem fácil. Então, para a gente fazer esse tipo de integração e para dar velocidade ainda em outras áreas, a gente consegue provar o conceito muito bem e consegue tipo, andar com um projeto do jeito que o cliente gosta, né? Fique feliz também. Como tu falou, trazer várias opções e dar um o cliente escolher. Eu quero essa opção aqui. E aí você se basear naquela opção para adentrar nela e desenvolver algo mais robusto. Eu percebo muito que no dia a dia a gente ganha em velocidade. Ganhando em velocidade, a gente reduz custo. E conseguimos reduzir bastante custo também em uso de bibliotecas que têm licenças pagas. O open source, a gente tem bastante bibliotecas que, em uma época, era um pouco mais complexo você utilizar ela do que do que um software que já era pago, uma biblioteca que era paga. Hoje a gente consegue, com a inteligência artificial, um Copilot da vida, destrinchar uma biblioteca open source muito mais tranquilamente. Colocar ela para ler a documentação e implementar métodos que você consiga utilizar assim, muito, muito tranquilo, muito mais rápido. Joia. E a gente falou um pouco aí, vocês falaram, né, de áreas, eu falei na abertura dos papéis que eu vejo sendo impactados já diretamente. Como é que vocês podem falar sobre, dentro do trabalho do dia a dia de vocês, né, que a gente está falando muito de desenvolvimento de Uhum. software, onde está sendo mais impactado? É teste? É o desenvolvimento em si? É o trabalho de, digamos assim, gerar interface gráfica ou de gerar um entendimento melhor, um resumo, né, dos casos de uso ou da definição, né, do que vai ser feito? Onde é que vocês veem a inteligência artificial se encaixando melhor ou de forma mais efetiva dentro do dia a dia do trabalho de desenvolvimento de software que vocês estão vivendo hoje, né? Eu acho que assim, a gente ganha muito, principalmente no desenvolvimento de telas. Se a gente tirar um print de um wireframe de baixa fidelidade, ele já transforma aquele wireframe, ele entende a ideia do que você está querendo implementar e transforma aquele wireframe em uma tela assim, super moderna. Então, a gente não precisa tanto mais se prender a uma biblioteca como Bootstrap, como um Material, por exemplo, porque assim, a gente traz personalidade para o sistema de uma forma que praticamente nenhum outro sistema já implementou. Porque a gente pode implementar aquele CSS puro ali e trazer animações, trazer coisas que dê identidade e dê perfil ao cliente que você está apoiando, né? Implementando um sistema para ele. Velocidade também no desenvolvimento de testes. A gente consegue, claro que com bastante cuidado, a gente consegue trazer uma gama de casos de teste e implementá-los no back-end, teste de integração, teste unitário, até a automação. Com os requisitos do que você está implementando, ele já consegue. Copiou e colou o HTML da tela no Copilot, vamos dizer, ele já traz tudo mapeado só para você, para a ferramenta ir clicando e navegando naquela tela e fazendo todas as validações. Então é muito mais rápido do que você ir componente por componente, clicando, acessando o identificador daquele componente para poder construir a automação, no caso. Uhum. Massa. Vê, eu acho que, assim, eu não sei dizer ainda exatamente em qual área eu acho que impacta mais, pelo menos nessa parte de desenvolvimento de software, mas eu arrisco dizer, assim, que coisas que a gente tem muito texto, eu acho que são muito benéficas a gente usar algumas tecnologias, tipo LLMs. Então, para escrita de história, então, a gente
tem como escrever histórias de uma maneira bem mais rápida do que antes e até mesmo assim, usando alguns padrões. Então, tem um projeto que a gente está fazendo de migração, onde a gente precisa entender o software antigo, certo? Então, a gente faz reuniões com os clientes, a gente precisa escrever essa regra de negócio para poder alguém fazer uma tela e por aí caminhar, né, o desenvolvimento. Então, o que é que a gente faz? A gente faz essa reunião com o cliente, a gente faz uma transcrição. Então, a gente aprendeu algumas maneiras de fazer perguntas-chave, né? Então, a partir dessas perguntas-chave, a gente consegue montar uma história de usuário bem definida, onde a gente precisa fazer poucos ajustes para poder ela ficar uma história de usuário legal para alguém conseguir desenvolver. Então, acho que é um ganho fantástico nessa área de análise e escrita de histórias, né? A gente também tem um ganho muito grande na parte de desenvolvimento em si, porque, pô, para eu desenvolver um código, eu preciso escrever. Se eu tenho uma biblioteca dessa de LLM, né, tipo acoplada à minha estrutura de desenvolvimento, eu consigo gerar muito texto. E aí eu consigo sempre pedir a ela, como ela tem uma base gigantesca de conhecimento, então ela me ajuda bastante a gerar esse texto. E aí, como o Thiago falou, também impacta nas áreas de teste, porque consigo ler aquele código todo que está ali e eu consigo gerar coisas a partir daquilo. Então imagine que, tipo, até na parte de entendimento dos programadores, né? Então, pô, caí num projeto que eu não sabia de nada. Acho que tu Passei tivesse por um isso. cenário desse. E aí, tipo, eu precisava entender o projeto. Beleza, então eu vou perguntando. Então eu consigo fazer com que aquele projeto seja indexado numa base dessa de conhecimento e eu consiga adquirir o conhecimento à medida que eu vou precisando de alguma coisa. Então, acho que, assim, ajuda diversas partes, né, do desenvolvimento de software, desde essa parte de análise, a parte da gente desenvolver, a parte de execução de teste, e até mesmo, assim, essa parte de telas também, né? Então, ele é Uhum. muito bom com o OCR, ele consegue ler muita coisa de HTML, né, porque é muito texto. Então, tudo que a gente tiver mais de texto ou algumas coisas de imagem, eu acho que a gente pode ser auxiliado de uma maneira bem interessante mesmo. E ser bem mais rápido. Questão de qualidade vai variar bastante, certo? Porque, como imagine que ele é uma ferramenta que é ansiosa, certo? Então, se eu faço um pedido onde eu não explico tão bem, então ele vai fazer aquilo ali. E às vezes eu não sei nem que eu estou pedindo errado, né? Então, assim, precisa ter um costume, né, para poder a gente dizer que aquilo vai funcionar, tanto na área de escrita de história, tanto na área de escrita de uma aplicação de desenvolvimento, quanto na área de teste. Se a gente tem exemplos e padrões bem definidos, fica bem mais fácil a gente conseguir trabalhar. E assim, tipo, para desenvolvedores sêniores, eu acho que é mais fácil também de trabalhar porque a gente já entende os conceitos, entende os padrões. Então, quando a gente faz algum pedido que a gente nota que tem algo errado, a gente consegue fazer um pedido para ajustar. Ou a gente ir lá mesmo e fazer o ajuste, né? Uhum. Também na mão. Então, acho que ajuda, tipo, em todo o fluxo de desenvolvimento. Se você for pegar vários tipos de ferramenta, até ferramenta de revisão de código, a gente tem também. Então, aqui, ela vai ler aquele código, vai entender, vai pegar na base dela e vai fazer algumas críticas. Então, posso ter meus engenheiros sendo auxiliados por um revisor de código com IA. Dá para mim, acho que ajuda em toda a cadeia, né, dessa parte de desenvolvimento. Eu acho interessante e tenho o sentimento que a gente está virando escritor de requisitos. É. Concordo, concordo. Aquela primeira disciplina lá no primeiro período da faculdade, a gente está usando muito para escrever lógica de programação em português, ou até em inglês, né, dependendo, para de fato descrever e destrinchar aquele requisito para IA trazer o código, o bloco de código pronto, você copia, cola, faz os ajustes necessários e tá pronto. E também tem um termo novo chamado codificação agêntica, né? Onde sabemos que um agente ele consegue fazer coisas automatizadas sem precisar da minha ajuda. E aí tem muita coisa que a gente consegue agora fazer na máquina, né? Então, levantar um Docker, né? Um banco de dados, enfim, fazer alguns tipos de instalação, popular um banco de dados, simplesmente pedindo em linguagem natural. Então, para os desenvolvedores que são bem preguiçosos, isso aí é muito bom. Uma coisa que eu acho que vale o ponto de atenção é sempre a gente saber o que a inteligência artificial está fazendo, né? Então, se a gente sabe acompanhar, né, o trabalho dela, a gente sabe medir ou mitigar o que ela deve fazer ou não. Então, acho que isso é importante também. Aí falando sobre isso, sobre o que já é realidade e o que ainda é tendência ou que ainda é lenda, digamos assim, né? Mas que a gente sabe que em algum momento vai chegar, porque aí volta a minha fala inicial, né? O ritmo de tudo isso está muito acelerado. Mas o que é que vocês poderiam dividir aí entre realidade e tendência, ou realidade e lenda aí? Rapaz, eu acho que tem uma frase assim: será que os programadores vão ser substituídos pela inteligência artificial? Eu acho que por enquanto ainda é lenda. Certo? Que a gente tem tido algumas experiências, pelo menos lá no laboratório de inovação, onde
dependendo de como a gente pedir, a inteligência artificial ela alucina. Então, tipo, precisamos de pessoas humanas para parar a alucinação dela e a gente pedir para ela ir por um caminho mais correto ou para a gente fazer algum tipo de ajuste. Então, acho que por enquanto ainda é lenda. E no fim a gente sabe que a inteligência artificial não é bem uma inteligência, né? Ela é de fato um modelo treinado que entende aquele padrão ali que você está pedindo, que você está falando, e lhe dá um retorno, lhe dá uma resposta. Então, assim, é difícil substituir pessoas, como um todo, né? 100% das pessoas. Muito difícil. O que é que vocês percebem que é hoje mais evidente, digamos assim, em termos de mudança? O que é que, você olhando para o mercado de trabalho, eu falo disso que a gente vem discutindo, né, desenvolvimento de software, o que é que você já percebe por uma mudança do que era até alguns meses atrás, talvez, ou no máximo um ano, dois atrás, que você já olha e diz, pô, isso já mudou. Existe alguma coisa que concretamente você percebe como uma mudança, ou a gente talvez ainda esteja muito no começo de tudo e ainda não é tão perceptível isso? Eu falo em termos, por exemplo, da demanda do perfil do profissional, ou da formação mesmo, que a pessoa tem que chegar no mercado de trabalho agora, para quem está chegando no mercado agora, ou quem está se readequando, né, a essa nova realidade. Enfim, vocês já percebem mudanças evidentes ou ainda é algo incipiente? Do último ano para cá, eu trabalhei bastante com trainees, com estagiários, eu percebo bastante essa diferença de 5 anos atrás para cá, pro tempo atual. Porque o estagiário e o trainee, até o júnior também, buscava bastante o time mais pleno, mais sênior, para tirar dúvidas, para apoiar na implementação. E hoje eu vejo que esse apoio do sênior é mais na avaliação de pull request, porque ele já tem um copiloto ali do lado dele, ele já tem o sênior dele, que é a inteligência artificial. Então, querendo ou não, ele toma menos tempo do sênior, mas acaba também tendo uma explicação um pouco mais rasa, Uhum, porque o sênior tem aquela experiência, tem aquele, já passou por alguns problemas que ele não consegue enxergar com o código pronto que a IA dá para ele. uhum, Então, acho que tem esse impacto, sim. Mas que não é 100% positivo, mas também não é 100% negativo. uhum. Há um impacto e Sim, a gente vai precisar se readequar. sim. Eu concordo, pode falar, Cristiano. E assim, eu acho que a maneira como a gente forma as pessoas, né, no caso dos estagiários, trainees e por aí vai, ela vai mudar, certo? Antes a gente tinha muito o conceito, né, de arquitetura limpa, código limpo, pragmatismo, né? E hoje em dia, é como você falou, dependendo da pessoa, ao invés dela procurar num fórum, ela pede Uhum. e a inteligência gera uma solução para ela e realmente ela não sabe avaliar ainda. Então, eu acho que o ideal agora, né, que a gente vai passar, né, por essa onda, é que as pessoas às vezes elas não têm uma análise tão crítica para poder validar aquele tipo de código que foi gerado. Dependendo, se eu tiver numa, veja, outra coisa que eu acho que mudou também. Se eu tiver usando uma tecnologia que eu não sei de nada, eu consigo fazer alguma coisa agora. E antes era meio impossível da gente conseguir. Ah, eu preciso codar em C++, e eu nunca vi C++. Se eu tiver uma inteligência dessa, ela consegue me ajudar bastante para eu conseguir fazer algum código. Mas aí eu tenho uma experiência de codificação, né? Então eu posso fazer algumas avaliações que pessoas que são mais júniores eu acho que não podem. Ou elas não conseguem fazer por Uhum, enquanto, né? Eu acho que outra coisa também que vem mudando bastante a gente sempre fala do jeito que a gente pede para a inteligência artificial. Então, eu acho que vai surgir algo do tipo, tem uma profissão chamada engenheiro de prompt, né? Então, dependendo de, do tipo, né, daquela pessoa, ou qual cargo ela tenha, né, ou qual pedaço do desenvolvimento de software ela vai se encontrar, ela vai precisar ter um arcabouço para ela conseguir construir algumas coisas de prompt. Então, a gente também vai ter que pensar nisso e é um profissional que vem evoluindo, né? Eu acho que em algumas entrevistas também que a gente faz aqui na Pita, e a gente pergunta se a pessoa ela é adepta a usar inteligência artificial, como é que normalmente ela utiliza. E eu vejo que cada vez mais pessoas vêm respondendo que sim, que utilizam e cada um tem o seu modelo de trabalho, né? O seu estilo assim de desenvolvimento, ou de como perguntar, ou do que é que ela ajuda. Tem gente que gosta de fazer coisas mais repetitivas. Então, eu quero gerar um mock de teste, né? Tipo, eu quero gerar uma massa de teste ali. Então tem gente que gosta de fazer só isso. Ah, não, tem gente que gosta de pegar sei lá, um DDD, né? Alguma coisa mais específica aí, uma linguagem mais descritiva. Eu quero implementar assim, então eu faço pedidos à inteligência artificial, ela já gera muita coisa para a gente.
Teve uma prova de conceito que a gente fez recentemente para migração de código legado e a gente levou 7 dias para fazer, né, essa prova de conceito e entregou para o cliente. Então, assim, o nível de profissional que usa a inteligência artificial, ele tem que ser um pouco diferente. Ele tem que entender que nem vai receber tudo de mão beijada, né, 100%, que ele vai precisar ajustar. E também não pode ter raiva da inteligência artificial quando ela retornar alguma coisa para ele que não é o que ele gostaria. Então, acho que tem que ter uma parcimônia, né? Tem que ter, conseguir lidar com frustração. Porque antes eu acho que assim, eu fazia o código não rodava e era culpa minha, né? E agora a gente meio que tem um lance de delegar a culpa assim, ó, eu pedi para a IA fazer o código, ela fez o código, não era o que eu queria. Aí a frustração não é mais comigo, né? Com a inteligência artificial, mas eu continuo pedindo alguma coisa para a máquina fazer. Então acho que muda a cabeça também da pessoa. Eu vejo que tinha muitas pessoas sêniores que tinham muita restrição ao uso de inteligência artificial, e hoje em dia, quando elas conhecem mais e veem que existe um benefício, elas estão tentando entrar no mercado de um jeito melhor. Mas eu acho que vem mudando bastante, assim, né? Tá meio embaralhado algumas coisas ainda, eu não consigo dizer, eu acho exatamente como é que vai ser. Mas engenharia de prompt eu acho que vai ter que ter, a maioria das pessoas vão ter que entender isso. Pegando 2 pontos que tu falou. O primeiro é que eu acho que até pouco tempo atrás havia o tabu de você chegar numa entrevista e falar que usa inteligência artificial. Isso era mal visto. Até pouco tempo atrás isso era muito mal visto. Então o pessoal usava escondido. Era engraçado que todo mundo usava, mas todo mundo usava escondido. Ah, ninguém pode saber que eu uso inteligência artificial para trabalhar. E o segundo ponto, me perdi. Peraí, era sobre a última coisa que eu tinha falado. Ah, sobre. Peraí. E o segundo ponto é basicamente sobre a senioridade. Eu ainda vejo muita gente que é sênior e tem essa resistência de trabalhar com a inteligência artificial. Mas aí tem uma coisa que pesa. O sênior está acostumado a escrever código. O sênior quer escrever código. Ele já sabe o que ele tem que fazer. Mas se ele passar a utilizar a inteligência artificial, ele vai fazer muito mais rápido. Uma coisa é você pegar um código que a IA implementou, você adequar para o que você precisa, ou às vezes você nem precisa adequar. Então, isso de fato é uma coisa que eu vejo ainda muita resistência. Isso aí passa pela questão de a pessoa já ter um método, né, de trabalho. É mais difícil você mudar, né? Normalmente todas as pessoas são resistentes à mudança, Sim. né? Isso não deixa de ser uma mudança. E é Eu, normal a resistência. eu gosto de falar de um caso particular, assim, tipo meu, né? Eu comecei a programar em Lua. Lua é uma linguagem de script. E, tipo, sei lá, 14 anos atrás, você imagina que não tinha nem Stack Overflow. Então, eu programava no Notepad, mais. E aí eu achava horrível porque não tinha autocomplete, não dava control-clique ali para um lugar, tal. E aí depois que eu saí de Lua, eu fui para mais Java. E aí Java tinha uma IDE chamada Eclipse. Isso autocompletava, eu conseguia clicar e ele ia na classe certa. Então para mim aquilo foi um absurdo. Então a mudança para mim era uma mudança boa. E agora eu vejo assim, pô, a gente tem uma IDE que faz autocomplete, faz um monte de coisa e tem um assistente que ele me ajuda assim. Aí para mim, na minha cabeça é algo que evoluiu de um jeito para mim maravilhoso. Então, pô, eu comentava com os meus colegas antes, era assim, quando a gente fazia, era um código Lua, mas era para maquineta de cartão de crédito. A gente não tinha log, a gente não tinha nada. O máximo, quando dava um erro, ele aparecia no papel impresso. Código 89. E a gente tinha que saber mais ou menos onde é que quebrou. Então, para mim, debugar, fazer um monte de coisa, era muito difícil, porque a gente não tinha nenhuma alternativa, a não ser dar print no código, dar uns consoles, né, tudo. Mas quando eu cheguei em Java, que ele dava um erro lá, dava um no point exception, ele dizia a linha, a classe, ele dizia tudo. Aí o povo fazia assim, ó, eu tô sabendo aqui que tá dando erro, bicho, clica aí na classe, pô, e clicou, pronto, faz um if aí diferente de nulo, vai passar. Rodar, passou. Como é que tu sabia disso? Tá escrito. Para mim, quanto mais ajuda, eu acho que é melhor. Assim, veja, existe também uma outra tendência que o pessoal tá falando, né, da carga cognitiva. Então, diz que quando você usa muito inteligência artificial, diz que atrofia algumas partes aí do cérebro. Mas aí eu acho que tem que ver qual é o tipo de uso, né? Se eu realmente não quero pensar em nada e só pedir tudo à inteligência artificial, eu também acho que não é uma coisa muito benéfica, né? Eu já tive a experiência de pegar uma linguagem que eu não conhecia e tentar desenvolver algo em cima dela, só utilizando o LLM. Funcionou, mas eu não sabia dar manutenção em nada. Foi terrível para dar manutenção. Mas assim, era projeto pessoal Sim. para estudo. Estudo, né? O cara testa também e É, vai vendo, né? Tipo, quando eu conheci o Cloud Code, eu fiquei pô, entusiasmadíssimo com ele, porque
bicho fazia as coisas todas pra mim. E aí, assim, no início eu percebi que ele, vai editar um arquivo, ele pergunta se é daquele jeito. Aí eu só ia dando sim, dando sim. E aí depois eu me preocupei em avaliar o código, ver o que é que ele gerou. Eu digo, pô, tem umas coisas aqui que eu devia ter me preocupado em vez de dar logo um sim. Né? Então, assim, realmente precisa disso aí. Falando então sobre. A gente está falando sobre profissionais e tal. Quais são as habilidades, então, que vocês imaginam que vai passar a ter ainda mais relevância? A gente estava falando de alguns aqui, né? Que é esse pensamento crítico, essa capacidade de olhar e ver se a IA não alucinou, por exemplo, enfim. Mas o que é que vocês poderiam falar mais um pouco sobre isso? Que habilidade vocês acham que vai estar ganhando cada vez mais relevância no papel de um desenvolvedor? Eu acho que a gente falou, né, de algumas coisas aqui também já. Esse lance, eu acho, da preocupação, eu acho que é o mais alto que precisa ter, certo? Tipo, tem uma líder técnica, né, do Labs, ela sempre bate na tecla assim, só, bicho, a gente não pode deixar a IA sozinha, não pode deixar a inteligência artificial sozinha. Por quê? Sempre alucina, sempre tal coisa. Então ela tem uma análise crítica muito, muito grande. E aí todas as coisas que ela vai fazer, ela precisa refinar. Ela gosta muito de escrever código. Então, assim, ela precisa balizar, né, entre o que ela consegue automatizar, né, no caso da rotina dela, e o que é que ela não vai conseguir, porque no caso dela, né, no caso na cabeça dela, ela consegue fazer mais rápido ou até mesmo melhor do que a inteligência artificial do jeito que está hoje. Uhum. Certo? Então, eu acho que preocupação precisa ter, parcimônia para poder a gente fazer esses pedidos. Tem que saber lidar com frustração muito bem. Então, são coisas que já são no desenvolvimento de software, né? Que um desenvolvedor ele já tem algumas Uhum. habilidades desse tipo, mas eu acho que é aquele lance que eu falei de delegar a culpa, né? Uma coisa é eu fazer algo errado e eu me frustrar. Outra coisa é eu pedir para alguma coisa fazer algo e aquilo dar errado e aí, porra, me frustrar com a coisa lá. Então, acho que precisa o cara ter, né? Tipo, um olhar legal, assim, para aquilo e ter parcimônia. Parcimônia eu acho que é interessante. Agora, fugindo um pouco de escrita de software, eu uso bastante também como copiloto na arquitetura, como um analista de requisitos. Às vezes, talvez até não no dia a dia corporativo, porque a gente tem um PO, tem um arquiteto, mas no dia a dia, assim, vou desenvolver um projeto. Eu costumo conversar com a IA para dizer, eu quero isso. Me apoie a transformar em requisitos técnicos, requisitos funcionais. E ela traz tudo muito bem destrinchado, claro que eu vou ajustando ao longo do tempo. Peço qual seria a melhor arquitetura. Traz, assim, claro que a gente tem que validar e tem que ter noção do que a gente está fazendo. Mas quem já tem essa noção consegue ver que, de fato, ela está entregando sugestões que são muito válidas. Já pedi também coisas do tipo como faço para baixar o custo da implantação desse projeto. Então ela sugere locais para hospedagem, locais para nuvens, a nuvem mais barata compara, gera tabela. Então tem um potencial muito grande até por fora só do desenvolvimento de código, desenvolvimento de Uhum. teste, desenvolvimento de automação. Eu acho que é massa esse teu pensamento, porque também acho que um skill é pesquisa, né? Então a gente pesquisava muito de outras formas, né? Tipo, seja em fórum, seja em alguns tipos de comunidade, né? Também. E agora, tipo, a pesquisa da gente é mais com uma LLM dessa, né? Então, pô, eu quero saber onde é que eu coloco alguma coisa. Porque antes eu ia no Google, procurava, e aí eu ia testando, né? Cada um, vou ver o preço de cada coisa. Pô, hoje em dia é bem mais fácil, assim. Se eu sei como pesquisar, se eu entendo, né, quais são as ferramentas e tal, e se eu entendo que esse resultado é interessante para mim, para eu fazer algum tipo de comparativo, é bom. Então, análise crítica sempre, esse perfil de pesquisador também, acho Uhum. que ainda continua, assim, muda a maneira como você pesquisa, né, mas ainda continua precisando. Em termos de formação, digamos assim, uma pessoa, né, um profissional hoje, a empresa deveria estar investindo em que tipo de formação e o próprio profissional deveria estar correndo atrás de que tipo de formação, na visão de vocês, né, no sentido de trabalhando nesse mercado de trabalho que a gente está citando, né? Eu acho que tudo ainda é muito novo. É um pouco difícil a gente bater o martelo e falar, as pessoas a partir de agora precisam disso. Uhum. Mas é um pouco mais do que a gente já falou. É pesquisar, entender como dar o melhor contexto do que você precisa, bombardear a ferramenta de contexto, de informações, de dados. Uhum. Então, se eu preciso, sei lá, implementar um mapa, um SVG de um mapa. Eu não vou dizer, implemente o SVG de um mapa.
Eu tenho que dar o contexto. Implemente o SVG do mapa do Brasil, de forma com que ele seja clicável, tal. Eu tenho que dar todo o contexto do que eu preciso. Eu acho que hoje ainda é a maior dificuldade das pessoas que estão começando a utilizar a inteligência artificial. Então essa para Entendi. mim é a maior habilidade que a pessoa precisaria ter. Fazer boas perguntas Exato. e Fazer boas contextualizar bem. perguntas e dar boas ordens. Aham. Porque a gente também tem que dar ordem para a máquina. Uhum. Não é aquele negócio, olá, inteligência artificial, como você faria? Não, a gente tem que mandar ela fazer. Não é. É um bate-papo, mas não é só um bate-papo. É aquela ferramenta que você diz, eu quero que você faça isso. E ela Uhum. vai lhe dar o que você está pedindo. Veja, pelos, pelas experimentações que a gente fez até o momento, né? Então, o que a gente vê, assim, pelo menos para as pessoas que eu estou trabalhando agora, é assim, a gente tem pessoas que são muito júniores, e aí essas pessoas que são muito júniores, elas precisariam, né, ter tanto esse skill de saber o que perguntar, de saber o que é esse contexto e passar para a inteligência artificial, mas ela precisa saber, veja, a gente está comentando sobre desenvolvimento de software. Então, se eu vou pedir para alguém fazer algo que vai ser de desenvolvimento de software, eu precisaria saber como pedir, precisaria saber o que é que eu teria de recurso, quais são as melhores práticas, o que é que normalmente é utilizado, qual é a coisa que é mais padrão. Então, o ideal é que a pessoa ela consiga entender de padrões, que ela saiba que code, que ela tenha uma análise crítica, que ela consiga fazer essa parte aí de boas perguntas, né? Então, assim, eu vejo que a gente está treinando uma pessoa nova lá, está dentro do programa da Pitem para de aceleração de carreira. Então, o que é que a gente fez com essa pessoa? A gente disse, ó, a gente vai precisar que você faça todo um processo, né, ou um projeto sem usar a inteligência artificial, para você entender os conceitos de como é o desenvolvimento. E aí, assim, você vai ter a ferramenta para apoiar você também depois. Mas o importante é eu ter uma base sólida, interessante, para conseguir usar uma ferramenta dessa que ela vai me ajudar. E aí, assim, tipo, não é algo fácil, né? Porque, assim, pô, uma coisa é eu trabalho em algum lugar que eu preciso resumir documentos. E aí eu pego um documento, passo para a inteligência artificial e ela resume. A gente vai fazer um software, né? E aí, às vezes, é o quê? Tipo, eu estou desenvolvendo um software desse daí e eu escrevo uma regra de negócio errada, né? Ou, tipo, de um jeito que a máquina tem outro tipo de comportamento. Então, se ela tem outro tipo de comportamento, quer dizer o quê? Que eu preciso entender melhor como aquilo funciona. Então, o lance do entendimento mesmo adianta. Eu tenho arquiteturas diferentes dependendo da linguagem, da runtime que a gente tem. Então, pô, se eu for codar em Node, eu vou codar em um estilo. Se eu for codar em .NET, eu vou codar em outro estilo. E aí, assim, tem códigos em Node que a gente faz que não tem o mesmo comportamento que em .NET. Então é a mesma coisa da pessoa conseguir saber utilizar uma ferramenta dessa. Tem comportamentos que vão acontecer na ferramenta que vai ser diferente dependendo do projeto dela ou do conhecimento que ela vai ter, né, para passar isso. Bom, e falando um pouco sobre casos reais, experiências de vocês aqui na Pita, e o que é que vocês podem falar do que estão fazendo, que ferramentas ou práticas de IA vocês estão colocando no dia a dia de vocês, dos projetos que vocês trabalham? Tá. É, Então, Valência, a gente tem usado muita coisa de vibe coding, certo? E aí tem algumas ferramentas que a gente usa, tipo Lovable, V0, e aí são ferramentas que geram essa parte de interface, né? Então, o Lovable ele gera telas em React, né? Se a gente mandar um print, igual o Thiago tinha comentado antes, ou se a gente pedir a ele simplesmente via linguagem natural, então eu posso pedir às vezes até um sistema. Então, quanto menos eu escrever, mais eu pedir, né? E ele tiver que gerar um sistema maior, menos interessante fica. Normalmente é mais interessante quando a gente pede uma tela específica. E aí a gente vai pedindo tela por tela. E é por isso que eles chamam de vibe coding, né? Tipo, que eu vou simplesmente pedindo em linguagem natural, ele vai gerando na vibe que eu quero, né? Então tem uma vibe de trabalho assim interessante. Tem coisas também para a parte de assistente de código, né, que a gente usa muito o Copilot aqui. A gente usa muito o Cloud Code também. Então tem algumas ideias que ajudam, né? Tipo o Cursor, VS Code, tem algumas extensões já desses assistentes de código. Deixa eu ver o que mais. Tem ferramentas da parte de design também que a gente usa, chamada UX Pilot. Então a gente pede a ela, ela gera algumas telas, a gente consegue exportar para o Figma. No Figma também a gente tem algumas coisas de auto layout,
Então, tem muita coisa que a gente utiliza aqui, não sei se dá para dizer tudo também aqui, mas na parte de Ele reunião a gente passar umas usa 2 horas muito, falando aqui. usa muito o Read AI, então a gente participa de muita pré-venda, como eu falei para vocês. Então, a partir de uma transcrição de uma reunião dessa do Read AI, a gente consegue já fazer algum tipo de especificação, consegue montar uma arquitetura, consegue fazer um orçamento para um cliente a partir do desafio que ele compor, né? Uhum. Então, assim, tem vários tipos de ferramentas que a gente usa, né? Tanto para a parte de desenvolvimento, para pré-desenvolvimento, para telas, né? Para a parte de teste, também para code review. Eu uso o Code Raptor aqui também para fazer validação de código. Tiago deve ter também um monte de coisa. A equipe que eu trabalho hoje, a gente está usando bastante o Copilot integrado à IDE, ao Visual Code e ao Visual Studio, principalmente porque é um projeto que a gente herdou, né? É um projeto legado. Então, novos integrantes têm bastante dificuldade para pegar e entender a estrutura de como ele foi implementado. A gente utiliza algumas tecnologias legado, a gente utiliza um padrão de projeto legado, antigo, que não é comum hoje. Então, muito principalmente, novos integrantes pegam e rampam muito mais rápido do que se ele fosse ler arquivo por arquivo, pasta por pasta, para entender todo o projeto. Então, ele dá um @workspace, dá o contexto completo do projeto e pergunta onde eu preciso mexer para fazer tal coisa. Não é nem no sentido da IA implementar para ele, mas é a IA falar onde ele precisa implementar. Uhum. E Dá o aí, caminho das pedras. exato. A partir dali, ele consegue ou implementar manualmente, ou pedir a IA para implementar. E aí, cada um tem seu estilo de código. Mas hoje a gente utiliza bastante, principalmente por isso. Refatorações, a parte agêntica para refatoração é perfeito, principalmente para o nosso caso de uso. A gente tem bastante telas que tem problemas de performance e a gente está melhorando absurdamente. Tá todo mundo ficando muito satisfeito com essas melhorias de performance. Claro que tem trabalho manual e também tem trabalho envolvido em conjunto com a IA. Joia. Eu sei que vocês têm algumas métricas já, né, que vocês levantaram, ainda alguns são preliminares, porque a adoção vem sendo ao longo dos últimos meses, né? Então tem coisas que você ainda vai ter ganhos ainda maiores, possivelmente, à medida que isso for se tornando mais maduro dentro do time e tudo. Mas vocês já conseguem falar de ganhos, assim, ó, na área tal, fazendo tal atividade, a gente já percebeu um ganho aqui de X%, ou, enfim, já tem alguma coisa que seja mensurável, que vocês percebem? Então, no dia a dia a gente sabe que melhorou, a gente sabe que está mais rápido e inclusive a qualidade do código está melhor. Uhum. Porque antes passava batido, às vezes você fazia uma validação se aquele valor estava nulo, se era nulo, se não era nulo, e a IA já faz todas as validações que são necessárias para aquele fluxo, por exemplo. Então, em relação à qualidade de código e estouro de exceção, de erro, por exemplo, no dia a dia, está acontecendo bastante. Então, a qualidade do sistema subiu. Em relação à velocidade de desenvolvimento, a gente sabe que melhorou. Eu não tenho um percentual para te trazer, porque a gente começou a observar em relação ao Copilot recentemente. Porém, pega aquela situação que eu comentei um pouco antes. O pessoal usava IA, mas não comentava que usava IA. Então, a partir do momento que a gente começou a coletar métricas, a gente sabe que melhorou, até em relação a outras IAs, que seja o Aham. ChatGPT, o DeepSeek. E a gente sabe que, assim, melhorou. Usando o Copilot dentro da IDE, a gente conseguindo dar um contexto melhor para ela, melhorou bastante. Agora, não sei te dizer exatamente quanto por cento. Uhum. É, Mas a gente sabe que sim, tem uma melhoria. Tanto em relação a código, velocidade, escrita de teste, e aí, por aí joia. vai. Massa. Eu sei o percentual porque a gente está institucionalizando o uso de inteligência artificial aqui na Piden, né? Então, tem alguns projetos pilotos que eu acompanho também. Então, a gente tem, na parte de desenvolvimento, se eu não me engano, o último percentual medido foi de 25% de aumento de produtividade, e na parte de teste automatizado, se eu não me engano, estava 35% esse aumento. Certo? Dependendo da tarefa que a pessoa for fazer, esse percentual ele pode aumentar bastante. Então, tem um projeto de migração que a gente estava fazendo, onde a gente estava escrevendo as histórias de maneira manual. E quando a gente passou a automatizar isso, aí estourou um percentual absurdo, né? Porque a gente fazia as gerações todas e a gente só validava. Então, já foi algo em torno de 300% de melhoria, certo? Mas, assim, é algo que a gente precisa de mais meses para avaliar se realmente foi os 300%, se fica nessa média mesmo, se a gente conseguiu manter, né, isso, se a gente precisa fazer algum tipo de ajuste sempre.
Mas, assim, para as funcionalidades que eram, tipo, mais fáceis, a gente teve um percentual de aumento assim. Então, dependendo, às vezes é algo absurdo mesmo. E aí, como o Mereciano falou, dependendo da atividade que a gente for fazer, né, pode ser que melhore bastante, porque tem coisas que são muito automatizadas hoje em dia. Então, a gente simplesmente pede e ele faz. Nessa questão de escrita de história, do jeito que a gente está fazendo, a gente está usando o próprio VS Code. A partir disso, a gente pede para ele gerar as histórias a partir de telas e também no vídeo, né, que foi transcrito com a reunião com o cliente. E a gente só faz simplesmente validar se aquela história do usuário está correta ou não. Então, assim, ele gera super rápido. A gente perde, sei lá, de 10 a 15 minutos para poder fazer a validação dessa história, né, de acordo com o que já foi compilado, né? E, assim, para eu jogar isso na ferramenta de gerenciamento da gente também é super simples. A gente pede e usa um protocolo novo chamado MCP, onde ele joga direto da minha máquina para o Notion. Então, ele sabe qual é o projeto, cria o card, já cria no padrão certo. Então, assim, é super fácil e eu meio que não saio do terminal, entendeu? Então, a gente fica no terminal fazendo as coisas e simplesmente joga no Notion de um jeito. Aí, assim, essa alteração, tipo, entre eu alternar entre ferramentas ajuda também bastante no ganho, né, de tempo. Então, E aquele negócio também, né? Não é usar a IA só para desenvolver. isso. Nesse caso aí, a IA está funcionando como PO, como arquiteto, como desenvolvedor, como Uhum. uma gama, um time completo dentro do escopo do projeto. Aí isso me leva à última etapa aqui do nosso roteiro, que é essa questão da colaboração homem-máquina, né? Você falou aí, não, a IA não está sendo usada só para desenvolver, ela está agregando e potencializando o trabalho de vários outros papéis dentro de um projeto de software. Como é que vocês imaginam, então? Eu sei que aí é exercício de futurologia sempre é difícil, mas no médio prazo aí, como é que vocês imaginam? O que é que vocês já têm visto, ou que já têm lido, ou enfim, ou dentro do trabalho que vocês têm hoje, da relação que vocês têm, né, com a máquina, vamos colocar assim, né, com a inteligência artificial, onde é que isso vai parar? Onde é que isso vai nos levar? Meu irmão, é difícil essa pergunta, mas, tipo, eu dei uma palestra para o pessoal do César em 2018 sobre interface de sistemas conversacionais. E eu acho que a gente vai parar em algo desse tipo. Algo desse tipo que eu digo é o seguinte: hoje a gente faz um software que ele tem 500 telas, 500 botões, filtro, só puxa, um monte de coisa. E cada vez mais a gente vê que a interface de conversação ela vem substituindo esse tipo de coisa. Então, o que eu acho que vai acontecer é, a gente vai ter um grande chat, e esse grande chat ele vai prover algumas funcionalidades, né, que eu vou poder fazer alguma coisa. Ah, seja pesquisar, seja fazer algum tipo de interação, seja um workflow. Então, assim, eu acho que as coisas vão se transformar, a maior parte delas, nisso daí. Então, tanto para a gente desenvolver, que eu acho que a gente vai desenvolver mais falando ou escrevendo, né, do jeito que a gente está hoje em dia, né, de maneira natural, quanto as pessoas que estão consumindo o software também. Então, tipo, eu não vou botar um software para o cara consumir que vai ter vários botões, vários filtros, várias coisas. Vai ser mais pedindo. Cada vez mais a gente vê que tem agentes sendo lançados que são conversacionais. Então, se eu quero fazer um BI hoje da empresa, normalmente a galera tá indo mais para um BI direcionado para eu perguntar. Eu digo, ó, qual foi meu faturamento hoje? E aí, tipo, ele vai na base de dados, consulta, volta para mim, pronto. Eu tenho conta externa nesse sistema. Eu tenho um só. Entendeu? Então, eu acho que cada vez mais vai ficando mais fácil para poder a gente conseguir interagir com os sistemas de maneira natural, entendeu? E os produtos estão nascendo absurdamente numa velocidade muito grande. Por exemplo, a Perplexity recentemente lançou o navegador. Não sei se tu chegou a ver. Eles lançaram um navegador que você conversa com o navegador verbalmente, não precisa ser digitando. Então eu quero que você entre no site da Amazon, compre tal coisa. Quero que você entre em tal lugar e faça tal pedido. Então hoje a gente não precisa mais www. O site, clicar, procurar exatamente o que tu estava falando. É absurdo. E a gente não tem noção ainda de onde a gente vai chegar. Mas veja, tipo, em 2018, o pessoal já falava sobre isso, né? E a gente tá realmente cada vez mais caminhando para esse tipo de coisa. Tem uma funcionalidade nova do chat GPT também, que a pessoa, pô, eu vi um vídeo da pessoa dizendo para ele criar uma playlist para ele. Aí beleza, ele cria a playlist. Aí já aparece como se fosse um aplicativo do Spotify. Tipo, ó, quer criar essa playlist, quer responder essa pergunta com o Spotify, aí o cara só clica. Quando clica, ele abre a playlist que ele tinha sugerido lá no Spotify já direto.
Então, acho que cada vez. Vou pedir meu Uber. Bicho, eu vou pedir ao chat GPT para pedir o Uber, ele vai perguntar alguma coisa para mim, eu vou dizer um endereço e ele vai se virar. Ou eu vou mandar um link do Google Maps para ele, ele já vai pedir. Enfim, eu acho que fica bem mais fácil a gente conseguir interagir, comprar coisas, né? Tipo, escutar música, isso tudo num canto só. Eu acho que a China também é um país tipo, bem evoluído, porque eles têm um aplicativo lá chamado WeChat. E aí, dentro desse WeChat, ele tem como se fosse alguns widgets, né? Que eles chamam lá. E aí, pô, eu posso fazer isso. Posso pedir pizza, posso pedir Uber, posso pedir algumas coisas lá e interagindo só com esses widgets que ficam dentro desse Uhum. aplicativo de conversação. E sobre. A gente está falando muito, né, cada vez a adoção maior, de todos os papéis que estão sendo impactados. Como isso se reflete agora olhando para os riscos, né, para as ameaças? Por exemplo, vai ter uma redução de empregos, vai ter uma substituição de seres humanos. A gente sempre fala, as pessoas vão fazer papéis mais nobres, papéis mais estratégicos. Sim, eu acredito nisso. Só que o quantitativo de pessoas demandada para fazer esses papéis certamente é menor. Então, eu quando. E aí, saindo um pouquinho do meu papel aqui de condutor, mas só para colocar uma opinião, eu quando falo sobre esse assunto, eu sempre digo: a- ao longo da história, a humanidade passou por várias revoluções, a gente está vivendo uma revolução também, e sempre teve esse momento de adaptação. O que faz diferença agora, e sempre foi problemático, em maior ou menor grau, o que faz a diferença agora para essa adaptação das pessoas para esses trabalhos mais nobres ou para novas atividades é que o ciclo de adaptação, a janela de adaptação é muito curta, é muito pequena. Então, eu particularmente entendo que a gente vai passar por alguns problemas. Até que, obviamente, a sociedade, né, a humanidade se ajusta de novo. Né? Tudo na vida em algum momento se ajusta. Mas eu acho que a gente tem hoje algumas dificuldades aí, sem querer já dar a resposta para vocês, mas colocando meu ponto de vista. Né? Mas como é que vocês enxergam isso? Vocês concordam com essa minha visão? Vocês acham que não é tão, eu estou sendo muito negativista, digamos assim? Eu concordo, Valência. Assim, tipo, a gente tá tendo muitos clientes, né? E a gente tem uma área de automação aqui dentro da Pita. Então, normalmente esse discurso é algo que a gente fala, mas muito para os outros, no caso, as outras áreas, né? Agora somos nós. E somos nós, chegou a nossa vez aqui. Veja, eu acho que isso vai, consequentemente, alguns desenvolvedores eles tipo, vão realmente ficar fora do mercado, mas eu acho assim que pessoas que não acompanharem, né, a evolução. Então, assim, pô, a gente tá numa hype dessa de inteligência artificial. Eu acho que as pessoas elas têm que se adequar a esse tipo de coisa. As pessoas que não se adequarem, eu acho que elas vão realmente ficar fora do mercado de trabalho. Então, precisa realmente ela tá trabalhando com umas coisas que tem disponíveis, né? Porque senão, assim, veja, não quer dizer que todas vão ficar fora, Sim, né? lógico. Não. Mas, tipo, dependendo quando tiver algum tipo de corte, eu acho que essas pessoas elas têm a chance maior de realmente ficar fora, né, desse tipo de Uhum. coisa. E tecnologia é a atualidade, né? Então a gente tem que estar se atualizando. Não tem Isso. o que fazer. Você entra na faculdade, sei lá, em 1980, às vezes o que você estuda em 2000 é a mesma coisa, mas de forma muito mais evoluída. Então eu não acho que disciplina de faculdade, disciplinas de universidade vão mudar. Eu acho que ela vai ser aplicada de forma diferente. Excelente. Então, todo mundo vai continuar tendo que saber a base, mas aliada à inteligência artificial. O risco, logicamente, vai existir, não tem muito como fugir disso, mas tem riscos também até fora dessa parte de mercado de trabalho que eu imagino que seria a aplicação que o pessoal está utilizando como psicólogo, como médico. Uhum. Então, uma coisa é um médico utilizar a IA para apoiar ele no dia a dia. Outra coisa é um usuário final, um paciente querer utilizar a IA Com o como método. médico. Então, tem inúmeros riscos que a IA traz, tanto para o mercado de trabalho quanto risco filosófico que a gente pode pensar aqui, mas também risco de mercado, risco de. Tem bastante risco que a gente pode pensar. Eu vi algumas notícias, né, tipo, recentemente. Então, assim, tem pessoas fazendo alguns tipos de análise com inteligência artificial. Aí tem algumas consultorias grandes usando inteligência artificial para fazer análises e mais análises aí. E, assim, essas análises, às vezes, elas não são revisadas. E aí são feitas com inteligência artificial. Dependendo, não sei, tem algumas notícias saindo na mídia onde, tipo, jogou 40 milhões fora. Jogou não sei quantos milhões fora. Por quê?
fez uma atividade, né, como assim, delegou para alguém, né, que não tinha uma análise crítica suficiente para fazer esse trabalho e entregar um resultado satisfatório. E aí é a mesma coisa, em vez de eu fazer junto, né, ser apoiado pela inteligência artificial, eu quero que ela faça o meu trabalho. Eu digo, pô, ela fazer o meu trabalho, às vezes dá muito ruim mesmo. Ela Então, pode até fazer, né? Mas é, você tem que ser o par e revisar. exato, você tem que estar em cima ali. Então, assim, veja, eu acho que pode ser que exista esse corte. Por enquanto, eu acho que ainda não vai existir, porque as pessoas ainda não se adaptaram bem. Uhum. Mas quando elas estiverem adaptadas, acho que realmente não vai ter muito o que fazer, não. As pessoas que não usarem, acho que vão Tem outro morrer ponto aí no mercado. interessante também, Valência, que é, por exemplo, o desenvolvedor COBOL, desenvolvedor Pascal. Hoje é um mercado pequeno, mas que a gente sabe que tem empresas grandes que utilizam Uhum. e o salário é alto, é astronômico. Então, Isso. a IA, hoje, uma pessoa que sabe desenvolver em .NET, se quiser aprender a desenvolver em COBOL e Pascal, a curva de aprendizado é muito pequena. Então, pode ser também que haja um impacto nessa parte do mercado de trabalho de sistemas legados. Sim. Bom, indo já para a reta final, teve dois pontos que a gente tratou, assim, en passant, que eu queria explorar um pouquinho mais só. Que é, a gente falou, você falou, Tiago, de questões que extrapolam, como, por exemplo, ética, questões, né, de vieses. A gente não explorou muito a questão de privacidade. E a gente sabe que é uma preocupação muito grande, porque a gente, por exemplo, pode estar, voltando para a questão do desenvolvimento de software, a gente pode estar desenvolvendo software que tem todo um sigilo ali, você tem NDAs assinado com o cliente e tudo mais. Como é que vocês enxergam isso hoje como uma preocupação dentro do trabalho de vocês e como é que vocês minimizam esse risco, digamos assim, se é que ele existe, né? Porque, por exemplo, na hora que eu mando uma pergunta para o chat GPT, eu estou mandando para uma base pública, por exemplo. Como é que tem sido isso? Veja, tem alguns exemplos, né? Que como a gente lida com vários tipos de clientes, a gente faz alguns tipos de processamento. Então, normalmente, a gente tenta ler os termos de uso e privacidade, né, de cada inteligência dessa, ou cada modelo, né? E aí, dependendo do cliente, né, se ele tem algum tipo de dado que tem alguma restrição ou dado sensível, a gente só utiliza as ferramentas que realmente a gente sabe que estão compactuando com aquele estilo de governança de dados. Então, deixa eu dar um exemplo. A gente fazia processamento de alguns documentos de clientes. E aí eram documentos que tinha nome, tinha CPF, tinha conta do contrato, várias coisas assim. E a gente precisava mandar isso para uma inteligência dessa. Então a gente escolheu uma inteligência que ela não armazena os dados. Não armazena esses dados sensíveis, ela realmente faz o processamento, entende tudo, devolve para a gente e não fica com isso na base. Certo? Então a gente tem essa preocupação. Dependendo, tem cliente que não pode nem sair o dado de dentro do sistema dele, assim, né? Então, o que é que a gente pode fazer? A gente consegue montar alguns ambientes que são on-premise também e colocar alguns modelos inteligentes desses de LLM dentro, né? Agora sim, veja, se for montar um modelo desse de LLM, imagine que é uma máquina parruda, tem que ter GPU, tem que ter a memória. Então, se o cara está disposto a isso, normalmente a gente fala para ele quais são as alternativas e ele faz a escolha. Então é desse jeito que a gente vem tratando. Quando a gente está desenvolvendo, a gente tenta usar as ferramentas que são homologadas pela Python, né? Então tem algumas coisas que são parcerias com a Microsoft, né? Do OpenAI e Microsoft. E tem alguns outros fornecedores que a gente usa, são parceiros Google, Gemini, né? Esses assim Uhum. também. Então, a gente consegue ver os termos de uso e privacidade, consegue entender como é que funciona. Enfim, tem todo aquele trabalho, né? De ter a proteção também dos dados que a gente está passando, né? Eu gosto de pensar que quando a gente manda uma pergunta para um Copilot da vida, a gente está fazendo a mesma coisa de subir um pedaço de código para o GitHub. Então, eu não vou subir um pedaço de código para o GitHub ou para o Azure DevOps, para algum repositório que seja público e tenha dados sensíveis. Não Uhum. vou subir uma senha, não vou mandar uma senha, eu vou anonimizar aquela senha, né? Se eu quero que ele pegue o contexto completo, mas eu não vou mandar aquela senha para ele. Eu Uhum. vou colocar lá, sei lá, senha igual a qualquer coisa aleatória, para Uhum. usar como exemplo. No caso também, até para se adequar à LGPD, a gente precisa anonimizar CPF, anonimizar coisas sensíveis antes de enviar para eles. Não é o meu caso hoje, a gente não trabalha com processamento de dados, mas se a gente precisar um dia pegar alguma amostra de dados de banco de dados, a gente não vai mandar um CPF real, não vai mandar um dado real do cliente ou do usuário. A gente sempre vai ter que tomar esse cuidado de anonimizar aquele dado sensível.
Isso. Tem algumas coisas também que a gente usa, tipo de chave de API, secret, essas coisas. Aí, dependendo, é como o Thiago falou, geralmente a gente tem um arquivo desse, né, que já tem todas essas constantes em algum local. Ou então a gente usa alguns cofres, né, onde quando vai passar o código para a inteligência artificial, normalmente essas chaves aí elas não vão para mim. Bom, última pergunta antes da gente ir para o encerramento é: vocês se atreveriam a fazer um exercício aí de futurologia para dizer o que é que vocês acham que nunca será substituído pela IA? Vocês conseguem enxergar, se dizer, bom, isso aqui a IA nunca vai substituir. O que é que vocês... Eu diria uma palavra só, inteligência. Eu não acho que um dia ela vai virar inteligente. Eu acho que ela vai dar sempre respostas cada vez mais assertivas, mas, assim, raciocínio, eu acho, pelo menos atualmente, eu acho muito difícil chegar nesse ponto. Até porque é um algoritmo, né? Então ele faz cálculos e chega naquela melhor opção de Uhum, acordo com o que você está pedindo, do que você está perguntando. Ele não chega a pensar. Ele é um algoritmo de matching. Então ele uhum, pega aqueles tokens que você mandou, faz um matching com o que ele tem na base de dados dele e lhe entrega uma resposta. Então, assim, a inteligência artificial ainda não é, e eu acho muito difícil que vire uma inteligência. A não ser que o algoritmo se reformule por completo, que uhum. não é hoje que a gente vê. Eu sou mais crente que acho que tem muitas coisas que vão ser automatizadas. Mas assim, tipo, se for tirando para a área da gente, eu acho que a pessoa que faz a análise, eu acho que talvez ela seja uma das mais difíceis de ser substituída. Porque A pessoa que você. transforma a Isso, dor numa numa solução. solução. Porque assim, tipo, pelo menos hoje em dia, ou eu acho que até nos próximos, talvez, anos, quando eu falo algo para uma inteligência dessa, ela pode até fazer, certo? Mas ela não vai fazer da melhor maneira, ela não vai fazer 100% do jeito que você imaginou, ela não vai tentar validar com você o tempo todo. Então, eu acho que assim, para a área da gente de desenvolvimento, eu acho que um cara que faz uma análise top, assim, tipo, Valença chega com um desafio para mim, e às vezes Valença não sabe nem o que é que ele quer resolver com aquele desafio. E aí, esse tipo de coisa, eu acho que não consegue substituir, porque pessoas são difíceis de ser entendidas. E Uhum, dependendo, eu posso ter que ter, sei lá, quantas conversas contigo para entender o que é que tu queres que eu faça. uhum, E é assim, tipo, o cara ser programador é massa, porque, assim, esse pensamento é muito diferente quando um cara é programador, porque ele pensa de maneira muito lógica, muito determinística. E aí, assim, para eu fazer a máquina fazer algo que eu quero, eu escrevo uma linguagem própria da máquina e aí eu peço as coisas a ela e ela faz. Mas se eu peço na minha linguagem natural e eu tenho que gerar sei lá quantos arquivos com a linguagem específica da máquina para ela fazer o que eu pedi, eu acho que é muito difícil de substituir, entendeu? Essa parte. Aí eu acho que pode ser que chegue em algum momento que tenha um analista desse que consiga escrever tão bem no padrão da máquina e tal, que ele consiga gerar um sistema. Mas para uma pessoa que não é da área pedir, gerar assim, tipo, de maneira que a gente tipo, aqui trabalha, eu acho que é bem difícil de ser substituído. Então, um analista desse daí que entende pessoas, eu acho que é difícil. E ela não cria coisas novas, né? Então, ela tem uma Isso, base ela precisa imensa de de uma coisas que já exato. existem e Então, praticamente é, tudo que a gente pedir já existe em algum lugar. isso. Mas se a gente começar a pensar em coisas novas que a gente quer que ela faça, ela não vai fazer, ela Não não vai vai, entregar. vai Ela ser pode substituído. entregar, ela pode lhe ajudar a fazer aquela coisa uhum, nova Isso. ali, mas não vai lhe entregar pronto. É. E pronto, isso aí eu acho que o Thiago falou que é interessante, é criatividade. Criatividade eu acho que ela ainda é bem difícil, assim, porque, pô, às vezes a gente tem que resolver o problema, a gente tem que ser muito criativo para É. resolver aquele problema. Aí ela é criativa? Não, ela replica alguns padrões, porque assim, a maior parte dos problemas eles já foram resolvidos. E aí a gente sempre tem padrões de projetos, padrões de problema, padrão de várias coisas. Se a gente pede alguma coisa, ela entende qual é o padrão. Aí ela vai pegar aquele padrão e devolve pra gente. Ela fala, não, magicamente ela resolveu isso. A coisa que eu nunca sabe. Não, pô. Isso aqui alguém já resolveu alguém isso, já ela já resolveu isso. leu isso, ela já indexou e ela agora trouxe pra tu. Bem fácil. Não teve que ir no Stack Overflow pra procurar 500 negócios aqui pra resolver essa prova. Bom, para a gente encerrar, vocês queria dar espaço para vocês deixarem uma mensagem final, uma dica para profissionais, enfim, que vocês quiserem deixar de mensagem aí para quem está nos ouvindo. Eu acho assim que o mercado que a gente tá hoje, certo? Eu acho que é super importante as pessoas elas entenderem que elas precisam ter uma base.
E aí simplesmente vão surgir diversas ferramentas que vão ajudar a gente a, no caso, aumentar, né, essa base ou desenvolver coisas que são inerentes a essa base. E aí eu acho que faz muito sentido, assim, para as pessoas se preocuparem com isso. Então, se preocupa em ter uma base muito boa, se preocupa em ter um pensamento crítico interessante. E, assim, ferramentas vão surgir todos os dias, todos os dias. Mas se você souber fazer aquilo, né, se você tem aquela base, você tá mais na frente de conseguir surfar nessa hype, surfar nessa hype, surfar nessa hype. Uma coisa que eu acho que eu me atrevo a dizer também é o seguinte: hoje eu vejo que, tipo, perfis generalistas são coisas que a galera consegue se dar melhor. Então, antes eu tinha perfis muito especializados, né, para fazer algum tipo de coisa, para trabalhar com um tipo de plataforma diferente. Hoje eu consigo me adaptar. Então, assim, pessoas, sejam flexíveis, certo? Tentem se frustrar menos, usem as ferramentas que ajudam vocês. A gente hoje está criando uma área na Python para desenvolver projetos que são muito rápido, né? Então, assim, as coisas acontecem, certas ferramentas estão aí, mas a gente só consegue fazer esse tipo de mudança, né? Essa adaptação, se a gente tiver uma base sólida. Então, é isso. O que eu tenho a falar é um resumo do que tu falou. Não pular etapas, não deixar o estudo do teórico de lado, porque tem uma inteligência que vai fazer isso por você. Porque se você não entende a teoria, nem entende a base, você não vai ter. A inteligência artificial, você não vai conseguir ser o par dela. Não vai conseguir identificar qual o problema do que ela está gerando. Muitas vezes você está utilizando uma ferramenta agêntica, pediu alguma coisa para ela, ela vai replicar o mesmo código em 10 arquivos, vai funcionar e você vai dizer, tá, terminei. Mas não, você terminou. Mas se você um dia precisar fazer qualquer alteração, acabou. Você vai ter que mudar 10 métodos, 10 arquivos. E querendo ou não, você não vai entender por que, que você mudou num lugar, não mudou no outro, não está funcionando aqui, está funcionando lá. Então é não pular a base, não pular boas práticas de desenvolvimento, não pular estudo de arquitetura, utilizar de fato a inteligência artificial como um apoio. E se atualizar, sempre se atualizar. Ok, agradecer a vocês então, agradecer a Tiago Meneciano, a Carlos Vitor. Lembrar vocês que estão nos ouvindo, agradecer a quem está nos escutando também, nos vendo aí. E lembrar vocês que esse é o primeiro episódio desse Pitancast. A gente vai ter outros episódios. Certamente acompanhe nossas redes sociais, nos acompanhe no YouTube, nos acompanhe no LinkedIn, no Instagram da Pitan, porque muita coisa boa vai vir, novos episódios vão vir por aí.